E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer mais um devocional, uma pregação. E o tema dessa pregação de hoje vai ser a caminho do descanso. Quando normalmente a gente trabalha, né, a gente sempre tem um dia de descanso, né? Agora varia, né? Antigamente talvez fosse mais comum trabalhar a semana inteira e você ter o descanso no sábado. Agora essas coisas variam. Tem pessoas que trabalham por escala e até tal. Mas o ponto é, sempre houve um dia de descanso. Essa questão do descanso, ela sempre existiu. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus ele sempre quer nos dar descanso, né? Quando a gente vê lá no início da criação em Gênesis, primeiro há alguns detalhes de extrema importância. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: E Deus disse, façamos o ser humano nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Né? O que isso tem a ver com descanso? Imagina, tudo sobre o seu domínio, tudo para você e por você. Né? Então, esse era o estado do ser humano. Ele tinha tudo sob o seu domínio, então ele tinha descanso, ele não tinha que lutar, tudo estava sobre o domínio dele, ele comandava, né? No capítulo 2, versículo 1 e 2, assim, pois, foram acabando os céus e a terra e tudo que ele há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia, e toda a obra que tinha feito. Então você vê que o descanso ele sempre faz parte do trabalho, né? O descanso, ele é necessário e Deus descansou. Quer dizer que Deus parou de fazer tudo? Não, mas desde que Deus cessou as obras dele. A gente sabe que Deus ele trabalha sempre, né? Ele nunca parou de trabalhar. Então havia todo esse descanso, havia toda essa proteção no Senhor, todo esse domínio. E aí no capítulo 3, versículo 17 a 19, a gente perde esse descanso, né? Tanto que a Escritura vai dizer o seguinte: E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comessem, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinho e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e o pó voltará. Então quer dizer o quê? Antes o ser humano com domínio sobre todas as coisas, e agora o ser humano que tem que lutar, que tem que trabalhar para aquilo, né? Não entendam mal, o trabalho não é ruim, né? Mas pensa, havia um domínio sobre todas as coisas, havia um descanso sobre todas as coisas, né? O homem ele trabalhava também antes, mas o trabalho era mais pela a satisfação de trabalhar, não pela necessidade, né? No caso aqui, agora ele teria necessidade de trabalhar. Então o descanso foi perdido, né? Não há mais descanso, não existe mais descanso, não tem como mais nós descansarmos, né? Nesse sentido, como Adão teve lá no início. E a gente vê que Deus ele promete para Abraão, né? Uma terra, o quê? Um descanso. Gênesis capítulo 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela, e da terra dos seus parentes, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. E você será bendito toda a terra e as famílias da terra. Então, Deus promete uma terra, promete que um descanso, um lugar para que Abraão repouse. Então, constantemente Deus está desejando e buscando que o ser humano tenha descanso. Quando a gente vai para Levítico, quando a gente vai para Levítico 23:3, ele diz o seguinte: 6 dias vocês trabalharão, mas no sétimo dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. O descanso é do Senhor. Mateus 11, 28 a 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Hebreus 3, 7 a 11. Por isso, como diz o Espírito, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, dizendo: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira:
não entrarão no meu descanso. O Espírito Santo diz: não faça a mesma coisa que o povo de Israel fez. Não siga o mesmo exemplo dele, porque eles perderam o descanso. Você não vai entrar no descanso com o coração endurecido. Nós estamos deixando de confiar em Deus em algum momento. Nós estamos deixando que as nossas dúvidas, o mal, nos confunda ao ponto de nós duvidarmos daquilo que Deus falou para nós. Hebreus 3, 12 ao 14 vai dizer: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que leve se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias e durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Cuidado para não repetir o mesmo erros dos outros. O sábio é aquele que olha para o erro do outro e aprende com aquele erro. Os desobedientes não têm descanso. Nossa memória não pode ser tão curta assim. Infelizmente, o ser humano tem a memória muito curta. As coisas acontecem e ele simplesmente esquece como se nada tivesse acontecido. Mas nós não devemos ser assim. Nossa memória tem que lembrar de tudo o que aconteceu no passado e como a palavra chegou a nós, né? Quantas pessoas sofreram por isso e a necessidade de nós permanecermos obedientes para entrar no descanso. Hebreus 4, do 1 ao 8. Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, temos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele diz isso mesmo que as obras já estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determino certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido considerado, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Da mesma forma, foi anunciado boas novas a ele, assim como foi anunciado a você e a mim, né? A diferença é que eles não estavam unidos, eles não tinham fé, eles não acreditavam em Deus, eles endureceram seu coração, mas os que creram entraram no descanso. Os que acreditam fielmente no Senhor vão entrar nesse descanso. Então, hoje, o dia de hoje, não endureça seu coração. Não deixe que a incredulidade tome conta de você. Deus só dá uma sombra do que seria o verdadeiro descanso, né? A comunhão com os irmãos, mas o verdadeiro descanso está em Jesus. Ele é o descanso. Hebreus 4, 9 ao 13. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestas na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus, ele quer nos dar descanso, mas para os verdadeiros, para aqueles que realmente creem e acreditam na sua obra. E a palavra, ela evidencia quem acredita de verdade. Ela julga os propósitos do coração, ela conhece cada um de nós. Então, vigie, esteja alerta e não endureça seu coração. Fique com Deus.